Mas afinal, o que é a obesidade, né? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal, levando à coexistência de vários fatores de riscos para outras doenças. E aqui a gente pode ver um monte de doenças que a obesidade é fator de risco. Então a gente tem que se preocupar não só com a questão estética, com a questão do nosso peso, mas também em prevenir e evitar outras doenças que vêm associadas, tá? E aqui, nesse artigo, ele dá destaque para o processo inflamatório, inflamação, que é o grande ponto da obesidade, tá? E quando eu falo obesidade, a gente pensa só nos grandes obesos, mas eu tô falando de gordura, sobrepeso mesmo, tá? Que pode ser grau 1, grau 2, grau 3. A célula de gordura, ela gera um processo inflamatório no nosso organismo, tá? O nosso organismo encara a gordura como inflamação. Então, em resposta disso, o que acontece? Ele começa a liberar substâncias de uma resposta inflamatória. Então, por exemplo, vamos fazer uma comparação bem simples. Quando a gente puxa um corinho da unha e fica inflamadinho, todo mundo já passou por isso aqui. Como é que vai ficar o dedo? Ele vai ficar vermelho, vai ficar inchado, vai ficar latejando, vai ficar mais quente em relação ao resto do dedo, né? Isso tudo é um processo inflamatório. E esse mesmo processo que a gente vê acontecer no nosso dedo, ele acontece dentro da gente com as nossas células. E é isso que a gordura estimula que aconteça. Então a gente está com o corpo respondendo sempre com inflamação, tá? Por isso que agora na pandemia, no início, a curva dos idosos foi assustadora, né? Coronavírus mata os idosos. Pouquíssimo tempo depois, a curva dos obesos começou a quase ultrapassar o dos idosos. Por quê? Enfim, o vírus, né, o que ele fazia? Ele, num determinado período, ele gerava o que se chamavam de tempestade inflamatória. Tá? Ele gerava um processo inflamatório muito grande no nosso organismo. Só que ele gerar esse processo numa pessoa que não está inflamada é uma coisa. Agora, ele gerar esse mesmo processo, essa mesma tempestade inflamatória num corpo que já está respondendo à sua própria tempestade inflamatória diariamente, sobrecarrega. E por isso que a gente teve muitos óbitos de pessoas que às vezes não tinham outras comorbidades associadas, outras doenças, né? Só eram acima do peso. E daí não se entendia por que faleceu, não tinha nenhuma outra doença. Era um obeso saudável, que está muito na moda esse termo. Então é por causa disso, porque o que realmente interfere é a inflamação. E é ela que é fator de risco para todas essas outras doenças, tá? E aqui a gente pensa muito sempre na hipertensão, né, a pressão alta, e no diabetes. Mas a gente não pensa muito no câncer, gente. Olha o fator de risco para câncer, obesidade. Ela se equivale ao tabaco. Então, fator de risco de 30% para a obesidade e 30% para o cigarro. Já acontecem muitas campanhas, né, há muitos anos já, contra o cigarro, enfim. Isso já é uma coisa bem que todo mundo sabe, né? Ai, fumar dá câncer, fumar dá câncer. Mas ainda não está tão popularizado que fumar é tão perigoso quanto ser acima do peso. E não é para um tipo de câncer, é para vários tipos de câncer, tá? Então, são coisas que a gente precisa pensar com carinho, né? Às vezes a gente não está acima do peso, mas uma pessoa da nossa família está, algum amigo querido. Então, é interessante a gente saber essas informações, né? Para conversar e ajudar a orientar. Obesidade é uma doença. Eu fico feliz que a maioria das pessoas já sabe que sim, é uma doença, né? Quando eu coloco enquete no Insta, a maioria já sabe que eu sei que é uma doença, para de falar nisso. Mas é muito recente, ela é classificada como doença isolada desde 97 pela Organização da Saúde. Então, ela é uma doença jovem ainda. Antes se associava muito a obesidade a outras doenças, né? Como se ela fosse dependente, tipo, eu posso ser um diabético e obeso, eu posso ser um hipertenso e obeso. Hoje a gente já sabe que são doenças separadas, mas que uma é fator de risco para a outra, por isso que é muito comum encontrá-las juntas.